O silêncio é a chave para a reflexão e autoconhecimento. Nos momentos de silêncio, encontramos a nós mesmos. Quantas pessoas hoje realmente se permitem um momento de silêncio, de reflexão, de introspecção, de olhar para dentro? Muitos evitam o silêncio porque o silêncio nos obriga a encarar os nossos próprios pensamentos, nossas próprias inquietações, nossas próprias dúvidas. Mas fugir do silêncio é fugir de si mesmo. Quando estamos sempre falando, não escutamos nossa própria mente. Quando estamos sempre reagindo, a gente não dá espaço para compreender, para refletir. Quando a gente busca distração o tempo todo, a gente se afasta do que realmente importa. E aí o Sêneca lembra a gente que muitos aprenderam a falar, mas poucos aprenderam a se calar. E aí o silêncio, ele nos permite olhar para dentro, entender nossas emoções e agir com consciência, e não com impulsividade. Bom, saber ouvir, né, é o sinal da sabedoria, é a chave para a sabedoria. Falar é fácil, ouvir de verdade é raro. Na maior parte das conversas, as pessoas não estão realmente ouvindo. Elas estão apenas esperando a sua vez de falar. Isso é realidade, né? Mas a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, e sim em saber escutar. Ouvir profundamente faz com que os outros confiem mais em você. O silêncio, diante de uma história, permite que você compreenda, além das palavras. Quantas vezes você vai conversar com a pessoa, você está falando uma coisa e a pessoa está falando outra, nem parece uma conversa, parece dois monólogos, né? Bom, e aí quanto mais a gente ouve mais, menos a gente fala, melhor a gente se coloca diante do outro. E Confúcio dizia que o silêncio é um amigo que nunca trai. Quando aprendemos a ouvir e falar menos, criamos laços mais profundos e tomamos decisões com mais clareza. O silêncio, ele é uma ferramenta para o nosso controle emocional. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que você disse no calor do momento, sem pensar, por impulsividade? Palavras têm poder, mas a falta de palavras muitas vezes tem um poder ainda maior, né? O poder do silêncio. Em momentos de raiva, o silêncio ele evita discussões desnecessárias, faz com que você abaixe a poeira, né? Em momentos de provocação, o silêncio é uma demonstração de força. Em momentos de dúvida, é o silêncio que permite a gente refletir antes de agir. Epíteto ensina que a verdadeira liberdade está no autocontrole. Se você deseja ser imbatível, não se envolva em discussões tolas. Não reaja a provocações desnecessárias. Aprenda a guardar silêncio e escolha suas batalhas. Não reagir ao impulso de falar tudo o que pensamos é um ato de maturidade, inteligência emocional, de força emocional. E o que a filosofia estoica ajuda, né, a refletir? Os estoicos, eles valorizavam o silêncio como uma forma de domínio sobre si mesmo. Para eles, as palavras deveriam ser medidas, pensadas e úteis. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se não é verdade, não diga. Se não é útil, não diga. Se não é necessário, não diga. Isso significa que antes de falar, devemos nos perguntar: isso é realmente necessário? Isso vai trazer algo de bom? Ou apenas alimentar o ego, o meu, de alguém? Ou alimentar um conflito? O silêncio não seria mais poderoso nessas ocasiões? Então o silêncio ele não é uma omissão, ele é uma estratégia. Ele protege a gente de entrar em batalha desnecessária, em fala desnecessária, em julgamento desnecessário, e ensina a gente a observar antes de reagir. Também a gente precisa aprender a se fortalecer no silêncio diante de críticas e provocações. Uma das maiores provas de força é saber quando o silêncio é a melhor resposta. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica precisa de defesa. Nietzsche dizia: nunca interrompa seu inimigo quando ele está se destruindo sozinho.
Olha só, quando você responde a cada ataque, a cada opinião contrária, a cada provocação, você dá poder ao outro sobre suas emoções. E o silêncio pode desarmar um confronto. Quantas vezes, né, você vê uma pessoa falando muito, falando mal da outra, e na verdade aquela pessoa está só se enfiando num buraco. Né? O silêncio ele vai te demonstrar superioridade diante de um ataque verbal. O silêncio pode evitar que você caia no jogo de raiva e de ressentimento. O sábio escolhe quando falar e mais ainda quando não falar. Hoje eu te convido a refletir. Quantas palavras desnecessárias você poderia evitar, você poderia ter evitado? Em quais momentos o silêncio poderia ser a melhor resposta? Você realmente ouve ou apenas espera a sua vez de falar? O silêncio não é fraqueza, é inteligência. Ele nos ensina a escolher nossas batalhas, a ouvir com atenção e a viver com mais consciência. Bom, e aí eu espero que você possa, a partir de hoje, né, descobrir a força que existe em falar menos e compreender mais, falar menos e ouvir mais. E agora, né, vamos tentar expandir um pouco essa reflexão, né? E eu quero que você se pergunte onde ou como o silêncio pode transformar a sua vida. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Eu peço que você assista os outros vídeos, dê uma passada pelo canal, que você deixe um like, você assista o vídeo todo, você deixe seus comentários, que você siga o canal. Eu tenho colocado conteúdos diários, tem feito muito bem para mim, e assim como tem feito muito bem para mim, eu espero de coração que também faça muito bem para você todas essas reflexões. E que se alguém que você conhece, que você gosta, você acha que precisa ouvir essa reflexão, compartilhe também. Bom, eu estou dizendo tudo isso sobre o silêncio porque está em um grande desafio meu. Durante boa parte da minha vida eu sempre fui uma criança muito tímida, mas quando eu cheguei na adolescência, eu pensei que para me provar, para me incluir, para me validar, precisava me expressar, falar o que eu penso. Isso me levou a muitos conflitos com amigos, me levou a conflitos com família, e até me levou a uma percepção negativa sobre mim, né? Algumas pessoas passaram a ter uma percepção negativa, porque você vai fazendo aquela fala impulsiva, né? Aquela coisa de fazer uma lógica comunicativa para falar melhor, ou para argumentar melhor, ou para sempre ter uma resposta para algo, ou para sempre ter algo crítico para dizer, ou para sempre revidar, aquela coisa de mostrar que você é forte através do revide. E isso, na verdade, só gerava constrangimento para mim. Eu, às vezes, nem percebia, às vezes até achava, falei isso, tal. Mas, na verdade, eu só estava dando oportunidade das pessoas terem dó de mim, pena de mim, ou até pensar, nossa, o Virgílio é um cara tão legal, mas de vez em quando fala tanta asneira. E, de fato. Então, eu sempre tive essa fala impulsiva, né? Isso também fez de mim ser uma pessoa que não consegue ficar quieto diante de segredos, né? Então, às vezes não ser um bom confidente, ou falar demais sobre mim, sobre minhas aspirações, sobre os meus planos, sobre as minhas ideias, sobre o que eu imagino, sobre criatividade, ou fazer também muita graça com as coisas para querer chamar atenção, enfim. Ou mesmo em ambiente de trabalho, sempre aquela necessidade de precisar falar, preciso falar o que eu penso, preciso colocar a minha ideia para mostrar que eu estou aqui. Né? Não era tão consciente, mas era impulsivo. Né? Depois que eu fazia essa metralhadora de falas, eu ficava um pouco arrependido, constrangido, chateado, mas nem sempre eu percebia, né?
E às vezes também muitas falas é, é, comunicação meio violenta, né, um pouco arrogante, ou uma comunicação meio snob, ou uma comunicação meio irônica, às vezes, né, traz desconforto para os grupos. Eu, quando vejo pessoas agindo assim, eu me sinto desconfortável, sempre me senti, mas às vezes não percebia que eu estava sendo essa pessoa em alguns momentos. Com a família também, às vezes falas irritadas, né, falas ofensivas, gratuitas, mas tudo isso na impulsividade. Mas é isso, né? Quem tá vivendo ali sem refletir, sem pensar, tá só reagindo. Então eu só estava reagindo a estímulo externo, né? As pessoas, as coisas, aos acontecimentos, e não parava, porque eu estava sempre também ou buscando diversão, ou buscando distração, ou perdido lá nos meus pensamentos, nos meus labirintos, remoendo, ruminando. Então, vira e mexe, eu estava aí também por aí fazendo falas desnecessárias em todos os sentidos. E em medida que eu comecei a perceber isso em mim e a buscar, né, uma centralidade, uma unidade, um equilíbrio emocional, e aí eu percebi, e aí também nas minhas falas, na minha comunicação, eu percebi que seria essencial, né, ter sempre uma comunicação mais objetiva, mais assertiva, uma comunicação não violenta, usar sempre as melhores palavras com as pessoas, sempre usar o melhor tom, nunca fazer falas que podem ser irônicas ou acusatórias ou arrogantes, snobs, né? Então, buscar tanto uma comunicação não violenta como uma comunicação assertiva, no melhor tom, com as melhores palavras, mas também, claro, também sabendo comunicar minhas, não sabendo, e aí era isso, né? Saber me comunicar, mas também saber o que comunicar, né? Criar o filtro. É claro que existem situações que você precisa mesmo colocar o que você pensa e o que você sente, para que também você não seja engolido pelas pessoas, ofendido. Em algumas situações você deve dizer, olha, eu prefiro que você não diga isso. A pessoa vai refletir, mas também não são todas as coisas, nem para todas as pessoas, que vale a pena isso, né? Sei lá, às vezes com seus pais, com seus filhos, com pessoas muito próximas do trabalho, no seu casamento, com o seu namorado, sua namorada, enfim. Sim, claro. São pessoas que você compartilha, né, momentos e objetivos e planos e uma parcela da vida, então você precisa ter uma comunicação objetiva, assertiva, clara. Claro que isso você vai trazer para as pessoas mais próximas de você, seus familiares, pais, filhos, marido, esposa, namorado, namorada, colegas de trabalho mais próximos, né? Aquelas pessoas que você compartilham, né? Algum tipo de propósito ou momentos de vida, né? Mas sempre de forma muito assertiva, não violenta, no melhor tom, com as palavras, com as melhores palavras, com as palavras corretas, né? E bom, eu durante um bom tempo na minha vida eu fui essa pessoa, né? De comunicação impulsiva, né? Precisa falar, precisa dar opinião, ou quando alguém faz uma crítica, ou quando eu acho que alguém fez alguma fala negativa com relação a mim, eu já respondia, ou com ironia, ou de forma muito dura, seca, ríspida, mal educada, ou com algum deboche, enfim, ou com alguma comunicação violenta. E é óbvio, só eu me constrangia. Falas impulsivas, né?
ou aquela coisa de você querer mostrar que sabe, você criar uma rede de argumentação sobre algo, enfim. Também falar, às vezes, da vida do outro, coisas que você nem sabe, querer ser uma espécie de juiz sobre a vida alheia. Não, eu realmente nunca fui uma pessoa muito que... Nunca me importei muito com a vida assim, das pessoas no sentido de se elas estão fazendo certo, errado, isso ou aquilo, de criar julgamentos. Mas eu sempre me vi em conversas, né? Muitas vezes as pessoas estão conversando sobre outra pessoa e aí, justamente para ter uma opinião sobre algo, você acaba dando uma opinião. É uma fala impulsiva. Mesmo que eu nunca me importasse verdadeiramente. Ah, fulano de tal fez isso. Nossa, que escândalo. Não, eu nunca tive nunca tive muito essa coisa, né, de me interessar muito pela vida do outro nesse sentido. Mas às vezes tinha uma roda de pessoas conversando, você vai lá e emite uma opinião porque tá todo mundo falando, e só porque tá todo mundo falando você vai lá e faz também. Ou na faculdade, né, quer mostrar pro professor que você sabe, ou na escola. Fiz muito isso. Talvez por alguma carência emocional, algo nesse sentido, talvez eu querer mostrar, né? Mas olha que absurdo, imagina você se expor, ou expor, né, que você é uma pessoa carente, quer falar na frente das pessoas. E aí quando você vê uma pessoa agindo assim, você sempre pensa, né, nossa, a pessoa fala muito. E eu, né, penso, nossa, a pessoa fala muito, mas eu sou essa pessoa que fala muito. E olha só, que erro, né? Você se incomodar com o outro. E pior, você se incomodar com o outro justamente com aquilo que você também é. Tem uma coisa assim no Freud, né? Você se incomoda com algum defeito do outro, mas aquele defeito que você também tem. Que você sabe, consciente ou inconscientemente, que você tem aquele defeito. Então a gente costuma se incomodar com os defeitos alheios ou com questões alheias a nós, justamente porque temos essa natureza também, né? Justamente com aquilo que praticamos, né? Então aquilo que a gente acha errado em nós mesmos, a gente acaba achando no outro, né? Mas então, só que aí se você é uma pessoa que sempre está falando, ou sempre se expressando, ou sempre buscando distração, ou sempre ruminando pensamentos, circulando, aquele labirinto de pensamentos, de forma ansiosa, angustiada, de forma hiperativa, né? Se aquilo tá assim em você, como é que você vai refletir sobre o que você não gosta em você e na sua comunicação? Como você vai criar esse filtro do que falar, para quem falar e de como falar, né? O que vale a pena de verdade ser falado e comunicado? Para quem minhas coisas ou o que eu penso ou o que está dentro de mim deve ser falado ou comunicado e como isso deve ser falado ou comunicado? E aí é claro, como eu disse, nós precisamos sim buscar esse controle emocional e esse controle na comunicação, buscar o silêncio, mas o silêncio também não pode ser uma ferramenta para ferir o outro. Você não pode também usar o seu silêncio para você mostrar que você é superior, para você ignorar as pessoas, para você mostrar o seu desdém com relação a algo, ou para você querer estar sempre numa certa posição acima da carne seca, como quem não se importa. Né? Para que tudo isso? Sendo que você, o seu silêncio, ele não é para um isolamento nocivo, não é para sumir, não é para... Não, é justamente para você evitar constrangimentos consigo e com os outros, evitar falas impulsivas, evitar de machucar o outro, evitar de falar demais, evitar de cometer injustiças. Então o silêncio ele precisa ser uma ferramenta para você buscar autoconhecimento.
uma ferramenta para você se elevar diante das situações às quais você se afunda. Não para se elevar diante dos outros, mas para se elevar diante das situações às quais você se afunda. O silêncio ele tem que ser uma ferramenta para você poder ouvir a sabedoria. E reside sim uma sabedoria lá dentro de você. Mas você ouve, você se cala para ouvir. O silêncio ele tem que ser uma ferramenta para a justiça, uma ferramenta para o bem comum, tem que ser uma ferramenta para a temperança, para manter a mente, o coração, o corpo calmo, né? Então o silêncio como uma forma de se elevar as suas emoções, manter calma, elevar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações, sobretudo. Né? Então é uma busca de unidade, de centralidade, de equilíbrio, de harmonia. Cuidado também para não pegar essa lição aí de jeito errado. Falar, agora eu vou ser o caladão, estar por cima de tudo e de todos. Não. Você precisa ter o filtro da comunicação. O silêncio é essencial para você não cometer erros e injustiças. O silêncio é essencial para você se ouvir. O silêncio é essencial para você não se colocar em situações constrangedoras e desnecessárias. O silêncio é essencial para você ouvir a sua consciência, a sua mente, o seu eu, o que é certo, verdadeiramente certo. E o silêncio também é importantíssimo para você ouvir o outro. Quantas vezes você já observou uma roda de conversa, tem 5 pessoas e está cada um falando um assunto diferente? Ninguém está se ouvindo, está todo mundo só falando sobre si ou sobre suas coisas. Ou quantas vezes você está numa conversa e a pessoa só está esperando a vez dela falar? E aí eu vou piorar aqui a reflexão. Quantas vezes você não foi essa pessoa? Em que você não está ouvindo muito bem o que o outro está falando, mas você está esperando a sua vez de falar. E aí quando você vai falar uma coisa sua, sobre si. Você não está mantendo um diálogo. Então o silêncio também, o silêncio para ouvir o outro, para prestar atenção no outro, para ter uma escuta ativa, de qualidade. Então, o que eu quero trazer aqui é o silêncio como uma ferramenta positiva para a sua vida, uma ferramenta para autoconhecimento, para sabedoria, para você colocar as virtudes na sua vida, para você colocar as coisas no seu lugar. Mas cuidado, não é um silêncio para se afastar, não é um silêncio para se colocar acima das pessoas e nem é um silêncio para você ficar alimentando paranoia na sua cabeça, certo? Saiba ter esse discernimento, discernir tudo isso. E só você é capaz de discernir tudo isso, separar tudo isso e organizar tudo isso. Então você precisa saber o que está dentro e o que está fora, e você precisa saber o que deve e o que não deve falar, como falar, para quem falar. E quais pensamentos alimentar. Então isso é uma busca. E o silêncio é uma ferramenta. Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Gostaria muito que, se você gostou, se você tem gostado disso tudo, isso tem me feito muito bem, espero que faça bem para você também. E se for do seu gosto, da sua vontade, que você deixe, né, um like, um comentário, que você compartilhe, que você siga o canal, tá certo? Mais uma vez eu agradeço e confie na jornada.